Você já percebeu que, em algumas versões da Bíblia, o versículo 37 do capítulo 8 de Atos simplesmente não existe? Em traduções mais antigas, como a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o texto aparece normalmente. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas quando abrimos uma tradução moderna, como a Nova Versão Internacional, o versículo desaparece e a narrativa salta do verso 36 direto para o 38. O que aconteceu aqui? Foi um erro? Uma omissão? Ou uma decisão intencional dos tradutores? A resposta está nas entrelinhas da história e nos pergaminhos mais antigos do Novo Testamento. O Novo Testamento não chegou até nós em um único manuscrito original. O que temos são milhares de cópias, em grego, latim, siríaco e outras línguas, feitas ao longo de séculos, por diferentes escribas, em diferentes regiões. Essas cópias não são idênticas entre si. Apresentam variações textuais, pequenas diferenças de palavras, expressões e, em alguns casos, até de versículos inteiros. Atos 8:37 é um desses casos. Nos manuscritos gregos mais antigos e confiáveis, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, ambos do século IV, esse versículo simplesmente não existe. Ele aparece apenas em manuscritos posteriores, datados do século VI em diante, e principalmente em versões latinas antigas, que circularam no Ocidente. O que isso sugere? Provavelmente esse verso foi adicionado mais tarde, talvez por um copista que quis deixar explícita a profissão de fé do eunuco antes do batismo. Naquela época, era comum que escribas acrescentassem pequenas notas explicativas à margem dos textos. Notas que, com o tempo, foram sendo incorporadas ao corpo do texto por outros copistas. Quando as traduções da Reforma Protestante foram feitas, especialmente a versão de Almeida, baseada no Textus Receptus, um conjunto de manuscritos bizantinos, o versículo já fazia parte desses textos. Por isso ele foi incluído. No entanto, com o avanço da crítica textual moderna, os estudiosos passaram a comparar todos os manuscritos disponíveis e perceberam que os mais antigos não traziam o verso. Assim, as traduções mais recentes, como a NVI, NVT e ESV, optaram por removê-lo do corpo principal do texto ou colocá-lo apenas em notas de rodapé, por entenderem que não fazia parte do texto original escrito por Lucas. A ausência de Atos 8:37, em algumas Bíblias, não é censura, nem manipulação doutrinária. É o resultado de um processo científico chamado crítica textual, cujo objetivo é reconstruir com a maior precisão possível o texto original dos autores bíblicos, analisando milhares de variantes e avaliando sua autenticidade histórica. O caso desse versículo revela algo maior. A Bíblia que temos hoje é fruto de séculos de preservação, comparação e estudo minucioso. Cada escolha feita pelos tradutores, incluir, omitir ou sinalizar uma passagem, carrega consigo uma responsabilidade técnica e ética diante da história dos manuscritos. Em outras palavras, Atos 8:37 não foi esquecido, ele foi avaliado. E compreender isso não enfraquece a fé nem diminui o valor do texto. Pelo contrário, mostra o quanto a busca pela precisão e pela verdade tem guiado o trabalho dos estudiosos ao longo dos séculos.